a sua construção de conhecimento. Agora, respondendo em específico sobre o casamento, eu acho que, como eu bem coloquei, né, o casamento ele é uma instituição. Né? O casamento é uma instituição muito bem criada e muito bem moldada ao longo dos séculos para reestabelecer relações de poder, eu acho. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito com a Bell Hooks, em específico, que no livro dela chama Tudo sobre o Amor, é que ela fala que falar de amor também é falar de poder. Falar de poder é importantíssimo, porque é nas relações de amor e nas relações afetivas que são estabelecidos poderes. E esses poderes envolvem não só o poder aquisitivo, mas também outras séries de poderes, poderes emocionais, poderes afetivos, né? Nos relacionamentos que a gente pré-estabelece, no seu namoro, no seu casamento, no seu ficante, quem manda na relação? E é engraçado porque na maioria das vezes a gente faz assim, reflexão, tipo, ai, mas ninguém manda, não, etc. Ai, etc. Mas é óbvio que existe relação de poder dentro dessas relações. E se existem relações de poder em meio a isso, é importante reconhecer elas. E reconhecer elas para que a gente crie um movimento mais emancipatório. Eu acho que, ao falar de casamento, existe também uma tentativa de reconhecer que o casamento é uma das principais instituições da sociedade. E se ele é uma das principais instituições da sociedade, ele integra um dos maiores pilares, que é a família. E a família é uma das instituições mais importantes para os movimentos hoje conservadores, né, defenderem os seus argumentos. Porque eles defendem a partir da família. E aí eu pergunto, mas poxa, quem falou que eu não tenho família? Tipo, quem falou que eu não tenho mãe? Quem falou que eu não tenho pai? Ai, mas o seu pai, você sofreu com a sua mãe. Sim, mas eu convivo com a minha mãe e com o meu pai, são ótimos, tenho uma ótima relação com eles. Aí as pessoas se chocam, nossa, mas te aceitaram? Nossa, mas te... Poxa, por que já está pré-estabelecido que a minha família não vai me aceitar? E por que a minha família precisa de me aceitar? Eu acho que é sobre respeito, não sobre aceitação, porque eu acho que ninguém está predisposto a criar uma hierarquia de ter que ser aceito por alguém. Ninguém, em hipótese alguma, precisa de ser aceito, precisa de ser respeitado. E aí, é nessa hora que eu acho que o casamento é uma das coisas que eles menos querem que a gente acesse. É uma das coisas que eles entenderam que jamais pode ser associado a pessoas que não fazem parte da família e que são uma ameaça à família. E aí, quando você se depara com famílias LGBTQIA+, com matrimônios LGBTQIA+, é uma das maiores dores deles, porque eles acreditam que isso é inconcebível numa perspectiva geral. Então, eu acho que eu tenho várias críticas à instituição casamento, poderia ficar aqui falando horas contra, né? Apesar de eu ser uma pessoa monogâmica hoje, também todo mundo que critica o casamento vem na vibe de é uma monogamia. Não, eu estou falando disso. Eu sou o casamento blindado. Mas eu estou falando porque é uma instituição que a gente tem várias críticas, mas assim, ao mesmo tempo que a gente tem críticas também, eu acho importantíssimo, extremamente interessante esse movimento em que a gente se reapropria dele e recria novas perspectivas de família, novas perspectivas de amor, novas perspectivas de troca. Então, é isso, assim. E eu tinha uma outra pergunta, mas eu acho que eu já falei muito. Eu vou falar depois disso, né? Eu acho que eu posso trazer um pouco, enquanto a Giovana estava falando, eu fiquei pensando assim, na perspectiva de RI, mais política da coisa, no sentido do que é falado em relações internacionais, assim, enfim, muitos pensadores que eu li nessa universidade. E eu fiquei muito pensando, quando foi feita a pergunta sobre essa divisão que existe dentro do feminismo, desse feminismo que alcançou a academia e, portanto, é elitizado, né? É assim que as coisas são. O que está na academia elitizado não é de acesso para todo mundo. E aí, ele exclui, né? Por ser elitizado, ele exclui pessoas muito específicas, né? E aí, eu penso muito nessa coisa a gente vive num sistema capitalista, a gente vive num sistema capitalista atual em crise. Né? A gente vive num sistema que, no Encontro Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais, que eu fui palestrar agora no final de julho, a gente teve uma palestra com a professora Denilde sobre essa nova ordem que está se formando no sistema internacional, especificamente na política interna dos Estados Unidos. E a gente vê, inclusive, o casamento homoafetivo sendo uma das pautas atacadas pelo Donald Trump. Né? E aí a gente vê por que retroceder nessas pautas é necessário. Porque num momento de crise do sistema capitalista, do sistema neoliberal que a gente viveu por muito tempo, num
que as incertezas para eles estão muito grandes, eles têm que ter certeza que a classe trabalhadora não vai achar um jeito de se unir. Então as divisões, elas são necessárias. As divisões de classe, de gênero, de sexualidade, de identidade sexual ou de gênero, racial, esse tipo de diferença que é feita entre a classe trabalhadora, ela é cada vez mais necessária. É necessário que coloque uns contra os outros para que eles não percebam que é necessário uma organização e a gente não perceba que está de fato errado. Entende? Então, o que está de errado são pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo se casando. Não a conjuntura política dos Estados Unidos que está lá há 300 anos. Entendeu? Então, eu acho que isso também é colocado como uma forma de desunião da classe trabalhadora, e quando a gente coloca isso, principalmente numa perspectiva acadêmica, onde nem todo mundo consegue acessar esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, isso se torna muito mais efetivo, porque política pública e política de inclusão e política se torna pauta política e não uma política pública, entendeu? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, e aí já se liga, e aí já falando desse academicismo, né, eu acho que teve durante muito tempo, e a pergunta que foi feita sobre essa relação, né, entre o casamento, eu acho que ela se liga um pouco aí, porque houve um movimento na academia de repensar o feminismo no sentido de não, a mulher do século XXI já não é mais assim, a mulher do século XXI já não tem mais dupla jornada, a mulher do século XXI, o homem já não se casa mais, a mulher do século XXI, só que essa mulher que não se casa, que não tem filhos, também não é uma mulher de classe C e D, né? Essa mulher que estuda, que faz ensino superior, que trabalha na Faria Lima, que não se casa, que não vai ter filhos, essa mulher, se ela ou foi de classe C e D, ela é a absoluta exceção. E ela vem de lá muito, provavelmente, por políticas públicas. Então, assim, o casamento, também, eu acho que essa ideia que a gente tem do casamento moderno, como essa coisa de não existe relação de poder, não existe quem manda, não existe... Também acho que está ligada um pouco a essa coisa de a gente sempre imaginar o feminismo, a gente sempre imaginar a mulher como essa mulher de classe A, no máximo de classe B, sabe? Essa mulher branca, essa mulher cis, essa mulher que não tem as dificuldades de uma mulher preta da periferia, que não tem essas dificuldades. Então, assim, eu acho que às vezes, eu concordo muito com a Giovana no sentido de, às vezes a gente tem que dar um passo atrás e pensar no casamento como essa estrutura tradicional mesmo, uma estrutura tipo de negócios, uma estrutura capitalista clássica. Porque para a maioria das pessoas sabe? Não é essa coisa moderna para a maioria, grande, esmagadora maioria das pessoas, principalmente no Brasil. E eu também não me lembro da terceira pergunta. Tadinho, Cadu! Nossa, porque sobre a dificuldade do trabalho. Como você sente que está indo a aparição da mulher dentro do trabalho? Por exemplo, tipo, a questão de igualdade salarial, de dupla rotina de trabalho, de cuidar de casa e cuidar do trabalho. Isso. Isso. Eu vou encerrar e aí eu vou te passar a palavra, mas eu acho que também esbarra, eu acho que foi nessa hora que eu pensei, também esbarra nisso, sabe? Eu acho que essa figura da mulher cuidadora já se desfez nas classes mais altas, já se desfez, né? Mas ainda é muito presente no Brasil, e ainda, e aí a gente vê, né, tipo, aquela coisa tragicamente clássica, né, que é tipo assim, a mulher branca de classe alta que faz pilates e quem cuida dos filhos dela são mulheres negras, né, e aí eu acho que isso entra em toda uma outra seara quando a gente está falando de mulheres transexuais, né, isso aí já vai para outro nível, assim, de discussão. Mas, aí obviamente eu vou deixar meu irmão então, muito mais bem cuidado. Mas, nesse sentido, eu acho que hoje em dia, como muito bem dito pela Giovana, se existe uma necessidade de combater, é porque estava acontecendo um avanço, sabe? E talvez a gente tenha que... E aí eu vou puxar um pouco sardinho para relações internacionais, no sentido que eu sou muito
Eu sou muito da coisa, as políticas públicas elas não são meu foco de pesquisa, mas eu acredito que elas são muito um meio da gente enxergar o que dá certo e o que dá errado. Eu sempre dou esse exemplo até batido, porque toda palestra eu dou esse exemplo, mas aquele é muito bom, que é a ligação entre o aumento de chuvas no Paquistão e o casamento infantil. Toda vez que há um aumento de chuvas no Paquistão, há um aumento no número de casamentos infantis. Por quê? Porque o Paquistão não é um país que tem infraestrutura em todo o país para poder sobreviver às chuvas, como a gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então não é uma realidade distante da gente. A destruição, como a gente viu aqui, acontece muito lá, e as famílias desesperadas para poder voltar à sua condição anterior ou para poder sobreviver, elas acabam casando crianças entre si ou acabam vendendo as suas filhas, em grande maioria meninas, para adultos, para conseguir o dote ou qualquer coisa que seja dentro da cultura religiosa daquela família, para conseguir sobreviver. Então, a gente vê um aumento de número de casamentos infantis muito grande. E aí, por que eu falo dois exemplos? Porque a gente teve as enchentes do Rio Grande do Sul no ano passado, e o Brasil tem mais incidência de casamento infantil do que o Paquistão. Qual que é a relação entre uma coisa e outra? Dá pra gente aplicar... Só que aí o que acontece? Há alguns anos o país tem percebido essa ligação, houveram estudos nesse quesito, e estão sendo aplicadas políticas públicas. E cada ano o Paquistão diminui o número de casamentos infantis. O que está sendo aplicado lá que pode ser aplicado aqui? Entendeu? E aí eu acho que cabe a gente também observar um pouco do resto do mundo onde que essas políticas estão avançando. Por que elas estão avançando? Elas retrocederam em algum momento? Qual foi o movimento feito para que elas voltassem a avançar? A gente vê agora, por exemplo, o México, que, cara, está dominado pelo narcotráfico há 300 anos e agora tem a primeira presidente mulher que também, coincidentemente, é a primeira presidente que não é ligada ao narcotráfico no país em muito tempo. Então, eu acho que não só a galera que faz RI, mas todo mundo aqui, quando a gente pensa em, talvez em o que fazer, claro que as sociedades elas são diferentes, e claro que a realidade do Paquistão é diferente da daqui, precisam ser feitas adaptações. Mas não é à toa que políticas públicas é um campo tão estudado. Às vezes a solução está apenas numa lei que pode ser aprovada para não salvar todo mundo, mas para melhorar a realidade de algumas pessoas, que já é mais do que suficiente no mundo que a gente vive. Então, eu acho que eu tenho esses 50 centavos. Eu acho que, em relação a essa pergunta, né, da jornada dupla das mulheres fundadoras, é engraçado porque, coincidentemente, eu tenho um podcast que chama Vamos Sentindo, semanalmente, inclusive escutem, super interessante. E aí, num dos episódios do podcast, que vai ao ar agora, é sobre relações de poder e relacionamento, sobre quem paga a conta, né, o homem ou a mulher, como historicamente sempre foi colocado e hierarquizado, enfim, várias demandas e várias dinâmicas. E aí, como que isso também foi mudando ao tempo, de acordo com as lógicas de cada relacionamento, cada dinâmica e tal. E por que eu estou falando disso? Porque, muitas das vezes, esse cuidado e essa jornada de cuidar, ela está sempre associada ao dinheiro, né? E é interessante porque, historicamente, acredita-se que quem realmente cuida é quem paga a conta, e não quem limpa e lava a vasilha de casa, e quem faz a comida. Então, historicamente, as pessoas acreditam que, se eu estou comendo é porque meu pai saiu para trabalhar, não porque a minha mãe está fazendo a comida com o dinheiro que meu pai... Sim, realmente é com dinheiro com que o seu pai comprou. Mas, de fato, quem é que está cuidando, está gerindo o cuidado e o lar, inclusive, para que o seu pai possa trabalhar e possa comer para ir trabalhar, é a sua mãe, é a mulher. E é engraçado isso porque eu falo isso fazendo análise da minha própria realidade do lar em que eu fui criada, onde era minha mãe que também foi dona de casa e o meu pai era quem saía para trabalhar. E como hoje essa dinâmica do cuidado, ela não acredita que isso é trabalho. E aí eu fui entender, mas por que não é trabalho o cuidado do lar? Porque não é trabalho remunerado. E aí entra o capitalismo. Então assim, isso não é trabalho, né? Varrer a casa não é trabalho, ninguém está te pagando para isso. Lavar vasilha não é trabalho, ninguém está te pagando para isso. Mas fica uma semana sem varrer a sua casa 2 meses. Fica uma semana sem lavar vasilha para você ver se não é trabalho. Tipo assim, e aí essas horas que você lembra que muitas mulheres entram nessa jornada, porque além de trabalhar fora, hoje nós temos um movimento muito grande de mulheres que têm a dupla jornada. Se antes, boa parte das mulheres eram assim como a minha mãe, que
cresceram ali por muito tempo depois de casadas, sendo só dona do lar, hoje existe um movimento muito grande de mulheres que são donas do lar e ainda trabalham fora de casa e trazem também o sustento dentro de casa. E aí, como é que fica? Quem cuida dessas mulheres? É engraçado, porque qual é o cuidado digno para essas mulheres, né? Como a gente reestabelece essas lógicas de cuidado? E aí é uma reflexão muito grande, porque eu sinto que o problema maior está em o que a gente reconhece enquanto trabalho. E o porquê que o trabalho só é o que é remunerado. E o que não é remunerado não é considerado trabalho. E como a gente pode também dar valor a estes trabalhos dentro das lógicas pré-estabelecidas nos nossos relacionamentos também. Eu acho que isso é uma reflexão, né? Tipo assim, sei lá, eu não vou dar dinheiro para minha mãe para ela lavar a vasilha. Mas sei lá, o que eu posso fazer pela minha mãe por ela ter lavado a vasilha e ter feito a comida? Tipo assim, ai mãe, obrigada minha linda. Talvez não seja obrigada minha linda. É uma cartinha, uma massagem, uma coisa. Sabe, tipo assim, eu acho que é importante repensar essas coisas e é importante repensar na lógica dos núcleos familiares de vocês mesmos. Porque eu acho que muitas pessoas, para estarem aqui estudando, existem outras pessoas cuidando do lar de vocês, assim, né? Claro que muita gente que estuda aqui hoje não mora mais com os pais, né? Tá aqui ou não. Mas, mesmo que não cuide dos pais, também, às vezes, existe uma empregada doméstica, uma secretária do lar, alguém que está ali gerindo esse espaço. Então, essas pessoas também precisam ser reconhecidas não só enquanto cuidadoras, mas como pessoas